nos queridos a paz do Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento e dar início ao trabalho do nosso Deus. Esta noite, quero chamar aqui nossa amada irmã Luciana Oliveira, a estar orando, dando início ao trabalho. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez, Deus, estamos na Tua presença nesta noite. Viemos, Deus, exaltar e engrandecer o Teu nome e dizer que só o Senhor é Deus acima de tudo e acima de todos. Mais uma vez, Senhor, venho nesse momento prestar, Senhor, nosso culto a Ti e que ele venha ser aceito por Ti, Deus. Toda a adoração desta noite seja dirigida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Toma o primeiro e último lugar, Senhor, nesta reunião e que a presença do Teu Espírito Santo esteja conosco nesta noite. Fala conosco através dos louvores, através da Tua palavra, Senhor, e ao sairmos daqui, que possamos pôr em prática aquilo que nessa noite nós vamos aprender aqui na Tua casa. Pois em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Nesta oportunidade que eu chamar aqui, irmão James, com o primeiro louvor da cristã. Saúde dos irmãos que apareceram. Inimigo número 124. Ai, o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser, grande mais universo, toda colina, todo junto, Deus,
Saúde a igreja, a paz do Senhor. Eu quero chamar a irmã Tatiana para louvar comigo. Vou louvar o hino 525. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez vencendo bem Jesus.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com um hino da harpa, que eu amo ele. É o 577, acho que é. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus mas só podes fruir o que está na
Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias, todos de pé, abramos nossas Bíblias. No livro profético de Isaías, capítulo de número 40, a partir do versículo 25. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Isaías, capítulo de número 40, versículo 25. Bem? Hoje nós vamos fazer um culto um pouco mais dinâmico, rápido, porque ainda nós vamos realizar um ensaio com toda a igreja, então nós vamos encurtando cada etapa do culto para poder sobrar um pouquinho mais de tempo, tanto para o pregador, quanto também para o ensaio, não extrapolar as 9 horas, tá bom? Porque vai fazer tudo isso antes das 9. Então vamos ser bem dinâmicos, diretos, certo? Isaías 40, a partir do versículo 25, você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aqui na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: a quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o Senhor. Levantai ao alto os olhos, igreja, e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo para meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se canse nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. E essa é a mensagem profética ao povo de Israel, já sabendo o caminho para o seu juízo na Babilônia, mas lembrando que Deus traria de volta esse povo cansado, abatido, e renovaria as suas forças, porque Deus é a nossa força, em nome de Jesus. Espírito eterno, Pai santo e poderoso, graças a Deus te damos nessa noite por este culto. Estamos aqui reunidos com vida, com fôlego, em pé, poder te exaltar nessa noite. Queremos ser gratos a Ti, Pai, e que a partir de hoje, até o dia da nossa festa, possamos ser sempre gratos pelo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Gratidão será, Pai, a ação que todos nós teremos contigo. Te agradecer pelo fogo de vida, pelo pão de cada dia, pelo respirar, pelo deitar e levantar, pela segurança, o livramento e proteção, por tudo que precisamos e necessitamos. O Senhor é o Deus de todas as coisas. Abençoe a cada povo nessa noite, a cada igreja, a cada membro desta igreja, Pai, que aqueles que estão cansados, fadigados, entristecidos, Pai, que o Senhor possa renovar as vossas forças, dar o ânimo para as vossas vidas. Meu Deus, muito obrigado. Queremos fazer um culto digno do Teu nome, de toda a honra e de toda a glória. Pai, fala conosco nessa noite. Assim te peço, somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos já passar logo, Tiagão, para cada um deles, crianças, jovens e mulheres, um depois do outro, sem perder tempo, na sequência, crianças, mocidade e jovens, mulheres, já adorando o nome do Senhor Jesus. Deus de vitória, Deus de guerra, Deus poderoso é o Senhor.
estou só. Vida posso ter que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso amar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero deixar um versículo para a meditação de toda a igreja que encontra-se no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Possamos nos apegar a este Deus e a esta poderosa palavra, né? Irei louvar o Senhor com um hino que traz como título Quer Vitória. É um hino bastante conhecido, né? Muito antigo também, né? Aqueles que souberem louvar a Deus juntamente comigo, e aqueles que não souberem em total liberdade para adorar o nome do Senhor, como é que está na letra deste louvor. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego e muita fome, gritos de guerras, desespero e aflições, mas ainda existe soluções para o meu problema. Entrega a Cristo, Ele pode resolver.
amado Deus, a Ti seja o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Teus filhos, ó Pai amado, estão aqui te bendizendo, te adorando, te agradecendo e reconhecendo a Ti como Deus verdadeiro, digno de louvor, de honra e de glória. Que o Senhor possa olhar para nós cada vez mais com teu olhar de misericórdia e continuar, Pai amado, suprindo as nossas necessidades no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos braços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, vibra a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entrega a solidão. Mas sou Deus,
Amado Pai, te apresentamos o teu filho, João Paulo, que mais uma vez vai estar conosco, sendo este canal de bênção para a tua igreja. Pai, assim como tu falaste com o teu filho ao seu coração, agora tu possa nos revelar a tua palavra, e que esta palavra possa nos alimentar, edificar, consolar e principalmente exortar os nossos corações. Muito obrigado, Jesus, pelo teu filho que faz esse trabalho, assim abençoa a sua casa e tudo que ele faz em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento com nosso Pai do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo número 5, no versículo número 4. Primeira carta de João, capítulo número 5, versículo número 4. Amém? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Para os irmãos que têm um pouco de dificuldade com a Bíblia, fica próximo a Apocalipse. Não é o Evangelho, é a carta de João. Amém? Todos encontraram? Amém. Se os irmãos não encontraram ainda, podem acompanhar aqui pelo telão. Diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A carta de João, ela está botada nos livros e as cartas circulares ou as epístolas gerais. Essa carta foi escrita por João e alguns dos pais da igreja, eles assim dizem que realmente foi João pela forma que eles tinham escrito. E ela foi escrita justamente, irmão, para refutar algumas heresias que apareceram no primeiro século na igreja. E eu olho para essa carta e ela é tão atual como o que nós estamos vivendo hoje. Surgiu uma seita chamada agnósticos dentro da igreja naqueles dias, que eles acreditavam que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, era somente um espírito. Eles diziam, os agnósticos afirmavam que Jesus Cristo não andava, que crescia um monte de terra debaixo dos pés de Jesus Cristo e aquele monte de terra levava ele para um canto, para o outro. Eles também acreditavam que as pessoas não precisavam mais se santificarem, podiam viver as suas vidas de forma dissolutas. E eu costumo olhar para a Bíblia Sagrada e digo: o Evangelho que não transforma não é Evangelho, é somente autoajuda. Porque se você vai para o médico para tomar um remédio, você tem que tomar um remédio que possa curar a sua enfermidade. O Evangelho é aquilo que cura, o Evangelho é aquele que confronta, o Evangelho é aquele que transforma. Glória a Deus. E assim ele começa a sua carta já refutando as coisas que estão acontecendo. E ele já vai terminar assim aqui a sua carta, e quando ele chega então, aqui no capítulo número 5, ele diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ora, nós estamos no culto da vitória. Hoje, nada mais certo do que seria nós falar de vitória. Mas não existe vitória se não tiver também luta. Não existe vitória se não tiver dificuldade. Não existe vitória se não tiver problema. E para que nós possamos ter vitória, nosso necessário é o quê? Lutarmos. E a palavra de Deus diz que ninguém que milita ou guerreia se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E como é que eu e você lutamos? E como é que eu e você enfrentamos essas coisas? A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo número 10, fala sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, nosso inimigo, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós devemos resistir firmes na fé, sabendo que os nossos irmãos também que estão pelo mundo também passam pelas mesmas dificuldades que eu e você também enfrentamos. Ora, nós não estamos blindados, irmãos, contra as coisas que o mundo vem, sabe, contra nós. A dificuldade chega para qualquer um, o dia mau chega para nós. Muitas vezes nós estamos pelejando, e alguém olha para nós e diz: por que é que você vive sorrindo? Porque quem peleja por mim é o Senhor. Irmão, tem crente que muitas vezes passa por luta, e tem crente que só anda cabisbaixo, tem crente que só anda, sabe, com uma atitude de perdedor. Mas se nós estamos lutando, e a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se ele é maior do que aquilo que está no mundo, eu tenho que ter uma atitude de vencedor e não de perdedor. Glória a Deus. Porque se você entra em um lugar para lutar com alguém, você já chega com os ombros arriados, já chega com a postura, sabe, descansada, a guarda baixa, você já vai, sabe, perder, porque o oponente olhou para você e disse: é algo fácil para que eu ganhe a luta. Mas quando nós entramos em uma guerra para lutar contra alguém, nós entramos e dizemos: quem vai na minha frente é o Senhor dos Exércitos.
Se nós queremos lutar, irmãos, e queremos vencer, é necessário, irmão, nós deixarmos essas coisas, porque, irmãos, muitos de nós têm perdido lutas atrás de lutas, enfrentado provas e tem perdido, sabe por quê? Porque não tem atitude de vencedor. Hoje era para nós estarmos testemunhando das vitórias que Deus tem feito pela nossa vida. Mas se você for, sabe, conversar com alguns crentes, ele vai dizer: rapaz, a luta está grande, a prova está grande, a situação não para, eu não sei mais o que fazer. Mas quando você e eu deveríamos dizer: louvado seja Deus porque Ele me colocou nessa prova, agradeço a Ele todos os dias porque Ele me colocou aqui. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Na luta, na dificuldade tem o quê? Propósito. Não sei porque eu passo ela, mas eu sei que tem algum propósito para mim lá no final. Eu sei que eu estou passando por essa luta, essa dificuldade, mas eu sei que Deus se mostrará em todas as coisas e Ele proverá tudo aquilo que eu preciso para lutar. E o que Ele provê para mim são as armaduras espirituais. E nós temos que ter essa, sabe por quê? Porque o primeiro domínio que Satanás tenta ganhar na minha vida e na sua vida é a nossa mente. Ele sabe que se ele ganhar a nossa mente, ele ganha o resto. A gente muitas vezes, irmão, confunde ataque do inimigo com pensamentos. De repente o diabo começa a colocar: para de orar pelo teu marido, tu já orou tanto. Aí a gente diz assim: ah, é mesmo, né? Para de olhar, para de orar pela tua esposa, não vem mais não. Não adianta não, a gente sabe que é mesmo, porque eu já orei demais. Para de orar por aquele teu filho tão abençoado, atribulado, que não quer nada. Aí a gente começa a dizer: sabe que é mesmo, Senhor, eu vou parar de orar, já orei tanto. Quando isso vier no nosso pensamento, a palavra de Deus diz, sabe o que está escrito lá em Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque esse é o nosso culto racional. A luta começa na mente. Se o diabo vencer nós na mente, ele vence nós em tudo. E quando essas coisas vierem para nós, que sabe, Satanás começar a dizer: não ora mais não, eu vou orar mais ainda, eu vou orar 1 hora, agora eu vou orar 2. Não pague, não peleja mais pelo teu esposo, não peleja mais pela tua casa, agora que eu vou pelejar. Sabe por quê? Porque eu já estou ensaiando, indo para cantar na igreja, para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por mim e pela minha casa. Comece a, sabe, ter atitude de vencedor, porque se você parar, irmão, Satanás vai dizer: eu já venci a luta. Mas comece a ensaiar o hino da vitória. Glória a Deus. Comece a ensaiar o seu testemunho. Muitas vezes a gente vê, irmãos, crentes que entraram na peleja e desistiram na metade do caminho, não tem vitória. Por quê? Porque desistiram. Crente que para, crente que retrocede, não tem vitória. Mas aqueles que avançam e pelejam na força do Senhor e dependem dEle, aleluia, chegarão onde Deus quer que nós cheguemos. E onde Deus quer que nós cheguemos? Deus quer que nós cheguemos no pódio, irmão. Verdade. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E muitos de nós temos nos embaraçado com as coisas desta vida. Tem crente, irmãos, que já perdeu a guerra, vem para a igreja se arrastando. Aí diz: já não sei mais nem por que eu estou aqui. Satanás já venceu, irmãos. Mas quando nós dizemos: eu estou indo para a igreja porque eu sei que Deus vai falar comigo. Quando eu era novo convertido, irmãos, todas as sextas-feiras, não aconselho isso para nenhum jovem que está aqui, mas eu gazeava a aula. Sabe para quê, irmão? Para que eu ia todas as sextas-feiras para o culto de doutrina, porque eu dizia: Deus vai falar comigo nessa noite. E eu chegava na igreja, sempre o Senhor tinha uma palavra de exortação, o Senhor sempre tinha uma palavra de ânimo, o Senhor sempre nos edificava. E hoje em dia a gente vem para a igreja, irmão, sem perspectiva nenhuma, porque muitas vezes a gente quer que o céu se abra, a gente quer ver a glória de Deus, mas a gente não se prepara, a gente sabe, a gente não cria expectativa para que isso aconteça. Pelo contrário, a gente começa a dizer: vai ser só do mesmo jeito, vai ser igual domingo passado. A gente tem que vir dizer: Deus vai falar comigo, o Senhor vai trazer alguém, Deus vai abrir as portas do céu, vai ser maravilha de Deus. Hoje em dia nós vamos aprender o que Deus tem para nos ministrar. E se nós queremos, irmãos, lutar, nós temos que lutar com as armas que Deus nos dá. E uma das armas que nós devemos lutar é a oração. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. A gente é em todo o tempo, é caminhando, é de joelho, é quando está deitado, é descansando, andando de carro, de bicicleta, de moto, no trabalho, onde nós estivermos, estamos em comunhão, em contato com Ele, orando, adorando o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui, faça alguma coisa lá. Eu não sei o que é que o Senhor tem para fazer, mas faça. Glória. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Eu não posso mudar o cenário, mas o Senhor pode.
E é quando nós oramos e nós buscamos, porque muitas vezes a gente se contenta em orar 15 minutos, meia hora, 1 hora, mas eu digo que as melhores experiências espirituais com o crente é quando passa de 1 hora e meia para lá, porque a gente não sente mais o joelho, a gente não sabe mais o que falar, a gente começa a ficar em silêncio, aí o Senhor vem e fala. É na oração que nós encontramos a direção. Quem ora depende, quem não ora não depende. Porque quando nós estamos precisando de alguma coisa para Deus, nós vamos lá e dizemos: Senhor, estou precisando, faça alguma coisa, Senhor. Não sei como o Senhor vai fazer, mas faça. Eu estava ali atrás e pensando que, olhando para esta igreja, eu estava falando com o Senhor e digo: Senhor, troque os ventiladores pelo ar-condicionado, troque as cadeiras por poltronas. Eu estava dizendo para o Senhor: Senhor, mande músicos para essa igreja, Senhor, troque o som deste lugar, Senhor amado, faça alguma coisa, porque quem passa lá fora olha e diz: a igreja está dessa forma, mas eu digo aleluia para você, que o que está por vir, aleluia, neste lugar, você e eu não conseguimos entender o que Deus vai fazer, mas deixa eu te falar uma coisa, será para surpreender muita gente que tem dito não vai acontecer. Se você tem sido pedra de preço nesse lugar, tem dito: pare de não, sabe, irmão Paulo César, pare de fazer essas feirinhas, pare de pedir dinheiro. Aquilo que Deus vai fazer nesse lugar vai nos surpreender. Sabe por quê? Porque tem crentes, enquanto muitos crentes estão criticando, tem dizendo para parar, tem crente de joelho orando. E a oração de um crente pode muito nos seus efeitos. A rainha Maria da Inglaterra dizia: eu tenho mais medo de um crente de joelho do que uma bomba atômica. Porque ela conhecia o poder que tinha a oração. A oração, ela tem o poder de parar o tempo. A oração tem o poder de atrasar o relógio. Aleluia! Este é o Deus que nós servimos. Quando nós buscamos Ele, Ele atrasa, Ele surpreende, Ele traz, Ele faz o morto ressuscitar, Ele traz aquilo que tem que trazer. Quando nós oramos e dependemos dEle, não dependemos dos homens. As pessoas começam a dizer: ah, não vai acontecer, deixa de orar, deixa de clamar, deixa de falar com Deus. Eu estou orando, estou buscando, eu sei que uma hora ou outra Ele vai me surpreender. A mulher que espera um filho, quando ela engravida, ela tem que esperar 9 meses para que o filho nasça, e ela não sabe o rosto que a criança tem, mas quando ele nasce, ela se alegra porque ela está vendo o filho pela primeira vez. Assim estamos nós também na oração. Quando nós oramos, nós não sabemos como será, mas quando Deus faz, nós nos surpreendemos e nos alegramos com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Orar é depender do Deus que nós servimos, é ver o impossível. Ora, a palavra de Deus vai dizer para nós: a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas a prova daquilo que se espera. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Orar, irmãos, é confiar no impossível. Orar é ver além das possibilidades. Orar é crer que o Deus que nós servimos fará. Além daquilo que pedimos, testemunhamos. Além daquilo que nós também temos, sabe, pensado e imaginado. Porque, aleluia, se Ele revelasse para nós, muitas vezes nós não suportaríamos aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. A outra coisa também que nós temos que fazer nas lutas, nas dificuldades, é o jejum. Tem lutas, irmãos, que a gente ora. A gente ora com o rosto no pó, mas a resposta não vem. Meu Deus! Pastor Augusto Nicodemos diz o seguinte em nossas pregações: tem lutas que o crente só vence de joelho, porque quando ele jejua, ele está dizendo para Deus: Deus, eu já tentei de todas as formas para que o Senhor abra as portas, e agora eu estou jejuando, porque se o Senhor não intervir nessa luta, eu vou perecer. A palavra de Deus vai nos dizer que uma certa mulher chamada Esther na Bíblia Sagrada, ela foi colocada como rainha, e de repente alguém, sabe, se desagradou com o tio dela, porque ele não se curvava, e todas as vezes que ele passava, todos os outros servos do rei se curvavam para ele, e ele, aquele homem, ficava lá em pé e não se curvava, e ele se incomodou com aquilo, descobriu que ele era judeu, e fez então ali um decreto com o rei, para que pudesse matar todos os judeus em tal dia.
E de repente aquele homem sabe que está destinado à morte. Ele rasga as suas vestes e vai para diante do portão do rei. E ali ele começa a chorar. Ora, naquele tempo ninguém podia chegar no portão do rei, a não ser para pedir em festa, em júbilos, em alegria. Mas chegar ali, sabe, triste, rasgado, chorando, as pessoas não aceitavam isso, nem muitos reinos o rei. E agora alguém chega lá chorando, e Esther vê o seu tio ali, o seu primo, chorando, e manda ali os servos dizer para ele o que está acontecendo. Então ele manda o eito real para ela, e ela vê aquilo e diz: não posso fazer nada, porque está com mês que eu não vou diante do rei, não me chama. E quando traz a resposta para ele, ele manda dizer o seguinte para ela: quem sabe se pagar o tempo você não foi colocado aí. Tem crente, irmão, que está em determinado lugar para abençoar outras vidas. Tem crente que está em alguns lugares lá de canto para abençoar outras vidas. Mas deixa eu te falar uma coisa: não fique com soberba não, achando que você é o melhor, porque o Deus que te colocou lá também é capaz de te tirar também. O Deus que ele, aleluia, ele exalta, ele também humilha. O Deus que coloca é o Deus que tira. E ele manda dizer: quem sabe se para tal tempo você não foi colocado aí, Esther. Mas não se preocupe não, porque se tudo tu te calares, socorro e livramento vai vir de outro lugar. Se Deus coloca alguém em uma determinada posição, não quer abençoar alguém, não tem problema não. Ele é o juiz que decreta, aleluia, as sentenças, e ele tem o poder. E quando ele, aleluia, dá decreto, é prego batido e ponta virada. Não tem meio termo com ele. E ela começa a dizer ali para Mardoqueu: diga para ele que ali ele pegue todos os judeus que estão na fortaleza de Suzã, e por 3 dias eles não comam e não bebam, eles começam a jejuar, que eu e as minhas servas também vou jejuar, e depois que terminar esse jejum eu vou diante do rei. A palavra de Deus diz que depois de 3 dias Esther vestiu as suas roupas reais, e ela foi para ali então, para o palácio onde estava o rei. Ela ficou lá no jardim, e quando ela chega lá, que o rei manda, aleluia, Assuero olha para ela, eles têm o cetro real. E quando alguém estava diante do rei, que não era chamado, uma sentença era: se ele não apontasse o cetro, à morte. Mas se ele apontasse o cetro para alguém, ela tinha um favor. Então o rei aponta o cetro para ela, ela vem, se ajoelha, pega no cetro, e ele diz: rainha Esther, qual é a tua petição? E até metade do meu reino eu te dou. Deus já estava no negócio. E ela disse: tenho achado graça aos olhos do rei. E nessa noite é um banquete que eu vou preparar. Mas traga também a Amã. Disse que o rei foi para o banquete, depois de ter comido e bebido, olhou para Esther e disse novamente para ela: rainha Esther, qual é a tua petição? E até metade do teu reino, do meu reino eu te dou. E ela disse: tenho achado graças aos olhos do rei. Vem amanhã novamente ao banquete que eu vou preparar. Eu olho para esses textos, irmão, eu costumo dizer que Esther estava jejuando ainda. Não foi só 3 dias, mas ela continuou jejuando e orando, pedindo graça a Deus para saber o que ela tinha que pedir. E diz que no segundo dia eles vieram novamente. Enquanto eles estão ali, o rei novamente disse: rainha Esther, qual é a tua petição? Até metade do meu reino eu te dou. Ela disse: dê somente a minha vida do meu povo. Por que, Esther? Porque eu e meu povo fomos vendidos. E ele disse: quem foi que fez isso? Ela disse: o malvado Amã. Quando Deus quer dar vitória, ele prepara cenários, queridos. Quando Deus quer dar vitória, Deus prepara e coloca inimigos, aleluia, na mesa com você. Deus prepara cenários para nós quando nós buscamos a face de Deus, nos humilhando no jejum, e Ele coloca o inimigo junto conosco. Muitas vezes a gente vai para um fórum junto com o nosso inimigo, e o inimigo bate no peito e diz: a causa já é minha. Mas ele não sabe, aleluia, o cenário que Deus está preparando para prover, aleluia, ao contrário. Porque o juiz vai ouvir ambas as partes, e ele tem o poder de bater o martelo e dar a causa para nós.
E aí aquele homem que sabe se desespera, o rei vai ali para o jardim, fica incomodado com aquilo, quando volta, ele encontra a mãe ali jogada nos pés de Esther, clamando pela própria vida. Ele diz, até agora também ele vai querer tentar contra a rainha na minha presença. E alguém chega e diz, olha, ele mandou fazer uma forca, pois enforca ele. E ali Esther então começa a chorar e começa a pedir, ele diz, não posso, aqui eu não posso fazer com ele, do que eu já decretei, não posso fazer com que ele volte. Mas tirou o anel do dedo e disse, fazei como vocês querem. Diz que chamaram os escribas, eles começam a escrever na língua de cada reino. Os cavalos então foram enviados ali pelos correios, para que pudesse chegar naquela gente. E quando chegou ali, então a notícia que eles podiam se defender, o povo começou a se alegrar e fazer festa. Ei, Deus muda o cenário, em vez de tristeza e choro, aleluia, haverá festa para nós. As pessoas começam a se alegrar e diz que um dia então, que ali estava preparado para que eles matassem os judeus, pelo contrário, foram os judeus que começaram, aleluia, a lutar contra eles. E diz que mesmo ali as pessoas que tentaram lutar contra os judeus começaram também a ajudar. Tem gente, irmão Paulo César, que não ajuda não, mas quando vê a obra quando começar, ele quer botar a mão também. Igual lá em Neemias, os inimigos começam a dizer, rapaz, se uma raposa vier bater no muro, vai cair. Mas quando eles começaram a fechar as brechas, e Neemias diz assim, e assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até as metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Era pouco, mas estava trabalhando. A palavra de Deus diz, aleluia, que eles iam, aleluia, com a colher eles faziam uma obra, mas na outra mão eles tinham a espada. É quando a gente não desiste de lutar, a gente está lutando, aleluia, fazendo a obra do Senhor, aleluia, revocando, fazendo, aleluia, clamando ao Senhor, mas na outra mão também tem a espada, porque na hora que o inimigo vier, a gente deixa o que está fazendo e começa a lutar com ele também, para dizer, aqui não, Satanás, aqui você não vai se andar, na minha vida, na onde eu estou congregando, você não vai se andar, porque quem está aqui, e quem é o Senhor da obra é Deus e não você. Glória a Deus. Uma das coisas que nós também temos que ter é o clamor. Tem lutas, irmãos, que a gente vence no clamor. E não é essa oração costumeira que muitas vezes a gente faz diante de Deus. Deus bondoso, Pai celestial. Tem gente que mora assim, né? Paizinho querido. Tem horas, irmãos, que a gente vai chegar, a gente vai ter que gritar mesmo. Dizer, socorro, Deus, socorro, socorro, Senhor, me ajude. E a gente vai ter que gritar mesmo, e vai incomodar, porque quando a gente começa a gritar, irmão, incomoda, as pessoas dizem, cara, se calem. A palavra de Deus vai nos dizer que certo dia Jesus Cristo passou por Jericó, e quando ele passava lá, um cego que estava mendigando, começa a ouvir então as vozes das pessoas passando, e ele pergunta para alguém, quem está passando? E ele disse, era Jesus de Nazaré. Ele começou a pensar, talvez a Bíblia não diz assim, mas ela não me impede de pensar, ele diz, aquele que abre os olhos do cego, aqueles que fazem os coxos andarem, aquele que ressuscita mortos, tanto tenho ouvido falar desses homens, e ele está passando aqui hoje. Não posso perder a oportunidade. E começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmão, era um homem, irmão, que perdeu a identidade. Sabe por quê? Porque a palavra Bartimeu não é nome. A palavra Bar é filho. Timeu era o pai dele, então ele era Bartimeu, filho de Timeu. Ele tinha perdido a identidade dele. E ele começa então a gritar com Jesus. E quando ele estava gritando, alguém disse, cala a boca, que ele já vai longe. E ele começou a gritar mais ainda, porque quem precisa do milagre não desiste. A gente grita mais alto, incomoda as pessoas, mas a gente não desiste de aleluia, de clamar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, faça alguma coisa, porque eu vou perecer. E que a palavra de Deus vai dizer que o Senhor manda chamar os cegos. E uma coisa impressionante que é para mim, é porque o historiador Flávio José diz que os olhos de Bartimeu não existiam mais, eles eram furados. E ele diz assim, eu quero ver. Tem crente que está na luta e não está enxergando mais nada. Tem crente que está na prova e não está enxergando mais nada. Está vendo tudo cinza. Olha e só vê nevoeiro. E Jesus precisa chegar na tua vida e dizer, tenha vista, veja. Glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa vitória já está na porta e a gente está querendo desistir porque o nevoeiro já cegou nossos olhos. E Jesus Cristo está dizendo para nós nessa noite, veja aquilo que eu já fiz por você. A gente, irmãos, não desiste quando está clamando que alguém sabe estar perto de nós.
Nós temos que clamar mais ainda. Mas existe também, irmãos, outra luta também que a gente vence no silêncio. Irmãos, e o silêncio, irmão, ele incomoda a gente mais ainda do que quando a gente grita, sabia? Quando alguém olha para você, que você muitas vezes falava pelos cotovelos, e a pessoa vê você calado, a pessoa começa a dizer: o que está tramando? Por que está tão calado? A palavra de Deus vai nos dizer que lá no livro de Josué, o povo foi para uma cidade chamada Jericó, a mesma que Jesus encontrou Bartimeu depois de alguns anos, e disse que essa cidade era fortificada, as pessoas moravam nos muros, mas o Senhor diz assim: deem voltas ao redor da cidade e fiquem calados. Tem lutas, irmão, que a gente vence no silêncio, e quando Deus diz para nós nos calarmos, Ele também vai dar a direção para no momento para nós gritarmos também. E quando nós gritarmos, aquilo que está diante de nós vai vir também ao chão. Então, lutas a gente vence aonde? No silêncio. Mas também tem lutas, irmãos, que nós vencemos, sabe aonde? Como? Com louvor. Tem crente que gosta de louvar o Senhor? Glória a Deus. Tem crente que gosta de adorar? A Bíblia Sagrada vai dizer que o Josafá, sobre que um rei estava vindo contra ele, e ali ele foi orar ao Senhor, e quando ele foi para a guerra, ele foi os levitas na frente, e mandou eles começarem a cantar. Deus trouxe ali, no meio daquele povo que estava vindo contra ele, sabe, começou a trazer confusão, eles começaram a lutar contra si, de repente alguém foi olhar, quando voltou e disse: só tem gente morta. Glória. Quando a gente louva, irmãos, Deus trabalha por nós. Eu estava ouvindo um testemunho esses dias de uma irmã que ela disse que tinha uma igreja, e do lado da igreja tinha uma pessoa que trabalhava com as trevas, e a pessoa não deixava ela sossegar, porque todas as vezes que elas iam cultuar a Deus, a pessoa do outro lado começava a incomodar a igreja, os irmãos começavam então a parar e começaram a desistir ali de adorar o Senhor. E aquela irmã, já enfurecida com aquilo, dizia: sábado nós estaremos aqui X horas da tarde, as irmãs que têm pandeiro tragam pandeiro, as irmãs que têm tambor tragam tambor, os irmãos que têm violão traga violão, quem tiver instrumento traga na sua casa, traga para cá, porque nós vamos louvar o Senhor. Ela disse que chegou na igreja, fez uma fileira aqui e outra, fizeram 3, 4 fileiras e ficaram em direção à parede e começaram então a cantar, começaram então a bater pandeiro, bater o tambor ali, tocar violão e começaram a cantar ao nome do Senhor dos Exércitos. Disse que a pessoa que estava do outro lado também começou também a trabalhar, e ela disse que enquanto ela trabalhava lá, Jesus trabalhava por nós. Ela disse que cantaram, e de repente ela disse que a parede começou ali a incendiar, a parede começou a esquentar, e ele disse que então ela disseram: paremos. Glória. No culto do dia seguinte, a pessoa não mais trabalhou. Passou 15 dias, ela chegou para o trabalho, o marido daquela mulher estava na porta da igreja e disse: você não tem interesse de fazer uma salinha para as crianças para o outro lado, não? Glória. E ela disse: porque ele disse: está com 15 dias que vocês começaram a louvar a Deus nessa igreja. Glória. E a parede daqui esquentou, e a minha esposa estava do outro lado trabalhando, a esposa dele. E ele disse: não sei o que aconteceu, mas ela caiu acamada e veio a falecer. E eu sou desviado, e eu estou querendo dar o lugar que ela trabalhava, para que os irmãos façam a salinha para as crianças. O Deus que nós seguimos, aleluia, trabalha através do louvor. Sabe por quê? Porque ele se manifesta no meio dos louvores. É isso que nós temos que entender, que a palavra vai cessar, que a oração, aleluia, que nós estamos aqui, chegará um dia que nós estaremos diante dele, e tudo que nós pedimos para ele nos concederá, mas o louvor será eterno, porque a palavra de Deus vai nos dizer que os anjos que estão lá, aleluia, diante dele dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. É quando nós louvamos, que nós buscamos ao Senhor, é que ele nos dá a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Experimente louvar. Glória a Deus. A minha esposa tem esse dom, e eu louvo a Deus por isso, porque eu não sou um desastre. Antes de eu casar com ela, morava um rapaz na casa do lado, vizinha, e ele fumava muito e estava com câncer na garganta. E as pessoas não gostavam. A minha esposa comprou uma caixa de som, o microfone, ligava o playback, começava a ensaiar, aleluia, os hinos para cantar no culto de noite. E ela disse que cantava, ficava em línguas estranhas e adorava o Senhor, aleluia.
E depois de um tempo, aquele rapaz veio a óbito, faleceu. E a irmã daquela pessoa disse para ela depois, ela disse: sabe, Márcia, fulano, todas as vezes que tu começava a cantar, louvar o Senhor, ele ia para o pé da parede escutar aquilo que você estava cantando, porque é quando ele se acalmava e parava de sentir dor. O louvor também, irmão, serve para acalmar tempestades. O louvor também serve para acalmar quem está passando por um momento de tribulação e dificuldade. Tem hinos, irmãos, que a gente sabe, muitas vezes a gente canta, a gente nem medita na letra do que está sendo falado. Mas quando a gente começa a meditar naquilo que a pessoa escreveu, e no hino da nossa Harpa Cristã diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. A outra arma que nós temos que também, irmãos, usar é o choro. Existem lutas, irmãos, que nós ganhamos no choro. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos diante de Deus e a gente não tem o que falar. A gente ajoelha, irmão, aí a lágrima logo vem. Não tem palavra. E eu costumo dizer que a melhor oração é aquela que a gente chora porque Deus entende as lágrimas melhor do que as palavras. Deixa eu te contar um testemunho, pessoal. Não é para meu engrandecimento, não. Mas há um tempo atrás, irmãos, se eu contei esse testemunho, me perdoe, eu vou contar de novo. Eu peguei um problema na coluna e minha esposa brincava comigo que dizia que estava fazendo um S nas minhas costas. As minhas costas ficou tão torta que doía quando eu sentava. Se eu deitasse, ela tinha que me levantar. Se eu deitasse na rede, eu tinha que ficar pegando nos punhos da rede, me segurando para, sabe, me levantar. Se eu saísse para a rua, muitas vezes eu dizia para ela, vai caminhar. Eu procurava um lugar, sentava, e quando ela voltava, eu estava no mesmo canto porque eu não conseguia caminhar. E eu lembro que um dia ela foi para uma vigília, e eu lembro que as minhas costas doíam tanto, que eu sentei no sofá, a minha filha estava na cama, e quando eu fui tentar me levantar, minhas costas travaram, eu comecei a chorar, e eu disse: Senhor, me dê graça para que eu me levante, senão essa criança vai cair na cama. Eu passei mais ou menos cerca de 40 minutos lá chorando, e de repente eu consegui jogar o meu corpo, cair de joelhos, me levantei, e passei o resto da noite em pé, olhando para minha filha na cama, porque eu não podia sentar, não podia fazer nada. Se eu deitasse, lá mesmo eu ficava. E no outro dia eu fui parar na UPA, tomei 2 injeções, saí para casa, e é como se alguém enfiasse uma faca nas minhas costas. Todas as vezes que eu parava dentro do buraco, passava, aquilo doía. Mas eu mesmo assim, eu disse para minha esposa: vamos para o culto de oração hoje. Nós fomos para o culto de oração lá no bairro de Fátima, nós estávamos congregando lá. E quando nós chegamos lá, na hora da oração, eu disse para Deus: Deus, eu me recuso a ficar sentado, eu vou me ajoelhar. E ali eu me ajoelhei, comecei a chorar, comecei a falar com Deus, e eu comecei a dizer para Deus: Deus, se eu ficar paralítico, o que vai ser de mim? A minha esposa não consegue lidar comigo. E eu comecei a chorar, chorei, e de repente eu senti uma mão me dando choque nas minhas costas. E aquela mão pegava da direita para a esquerda e me dava choque. Só que eu pensando que era a reação das medicações que eu tinha tomado na UPA. E ali então, quando terminou a oração, o irmão disse amém. Eu digo: Jesus, agora como é que eu me levanto? Mas só teve um porém, que na hora que eu coloquei as mãos na cadeira, que eu joguei meu corpo para trás, não doeu mais a coluna. Aí eu fiquei como criança, sabe? Me agachava, me levantava, colocava a mão nas costas, procurava a dor, e eu dizia: Jesus, o que é isso? E as pessoas começaram a olhar para mim, começaram a perguntar o que era. Eu comecei a explicar para eles, e aí eu peguei, levantei minha camisa e mostrei para minha esposa. Ela disse: João, sabe aquela coisa que eu dizia para você, que sua coluna estava igual o West Lucena? Eu digo: sim. Ela disse: não está mais igual o West Lucena, a tua coluna está bem lieirinha. Sabe aquelas coisas que eu dizia que estavam inchadas nas tuas costas? Estão desinchadas, e o Senhor naquele dia me curou. Eu sinto coisas ainda na coluna, mas eu creio que, aleluia, que Deus me curou. E temos incrédulos ainda que eu conto testemunho, as pessoas dizem: vai fazer uma ressonância magnética. Eu digo: não vou fazer, porque fazer ressonância magnética é colocar Deus à prova, e eu não coloco, porque eu sei que Ele decretou naquele dia, aleluia, a minha cura naquele lugar. Então muitas vezes a gente ganha, aleluia, lutas com choro, aleluia, quando a gente chega diante de Deus e diz: Senhor, eu faço alguma coisa, porque se o Senhor não intervir, eu obedeço o Senhor. Como é que eu faço isso, Senhor? Sabe, sincero diante de Deus, para que Ele possa realizar grande coisa na sua vida. Meu Deus. Já vou terminar. Então deixa eu perguntar: você quer vitória?
Quer vitória? Mas também quer a luta. Está disposto a lutar? Porque só tem vitória aqui em luta. Você quer vitória? Para de murmurar. Tem crente que não pode passar uma dificuldade. Tem crente aqui que nunca passou um dia de fome. Tem crente aqui que não sabe o que é uma dor de cabeça, não sabe o que é um boleto de luz para pagar. Tem crente aqui que não sabe o que é um papel de água atrasado. Tem gente aqui que não sabe o valor que paga na internet, mas diz: estou passando luta. Tá não, querido. Tá não. Estou passando luta por quê? Porque eu fui para a igreja, o fulano de tal olhou para mim com a cara ruim. Luta, dificuldade. Você não sabe o que é. Muitas vezes tem um filho que não serve a Deus, que a pessoa vem para a igreja e fica pensando no cenário que vai chegar em casa e vai encontrar. Meu Deus. Mas mesmo assim não desiste de vir buscar a face de Deus. Sabe por quê? Porque ela diz: uma hora ou outra Jesus vai pegar esse menino e vai fazer ele pregador. Uma hora ou outra Jesus vai pegar esse menino e vai ser um testemunho para a redondeza aqui onde eu moro. Uma hora ou outra Deus trabalha na vida dele e parar aquilo que eu já tenho clamado ao Senhor. Ei, a oração do crente pode muito nos seus efeitos. Não pense que você está orando e clamando e buscando ao Senhor. Deus não tem ouvido o seu clamor, a sua lágrima, a sua oração. Deus tem, aleluia, a resposta já para você, aleluia. Meu Deus. Mas tem crente, irmãos, que só vive murmurando. Chega na igreja, murmura da comida que comeu, da roupa que vestiu, do sapato que tem. Murmura porque o culto está demorando. Murmura de tudo. E quando nós murmuramos, eu costumo dizer, é como se Deus pegasse na nossa mão e dissesse assim: vamos dar mais uma volta no deserto. Toda vez que eu e você murmuramos, Deus está dizendo assim: você não aprendeu nada ainda. Vamos de novo para a escola. Quando a gente murmura, Deus está dizendo: vamos de novo, de novo e de novo, até você aprender que não é da forma que você quer, do jeito que eu estou te conduzindo, que no meio da prova, no meio da luta, tem provisão de pão, tem provisão de água, tem, aleluia, presença, tem, aleluia, sombra, tem, aleluia, dificuldade, mas eu estou contigo. Você tem que entender que mesmo na dificuldade Deus se mostra. E eu amo esse Deus, porque muitas vezes a gente passa por causa de dificuldade e Deus sempre envia um sirineu para nos socorrer de longe. Glória. A gente muitas vezes está dentro da casa do Senhor e diz: Senhor, não sei o que está acontecendo, estou nessa luta sozinho. Ah, não. Tem gente orando por você. Tem gente de joelho orando por você. E você ainda não sucumbiu, porque tem gente que mesmo no silêncio, olhando para você, não fala, mas olha para você e diz: está passando por luta, mas eu vou ajudar ela em oração. Está passando por dificuldade, mas eu vou orar, Senhor amado, por ela. Eu vou carregar a cruz com ela um pouquinho, enquanto ela consegue se firmar novamente. Não pare não, meu irmão, não murmure não. Nós já estamos chegando na reta final. Quer vitória? Pare de contar os seus pensamentos. Tem crente, irmão, que não pode receber a profecia da parte de Deus, sai contando para todo mundo. Nem todo mundo que está na igreja está apto para escutar aquilo que Deus tem nos falado. Aquilo que Deus confidenciou para mim e para você no secreto, fica no secreto. Se Deus colocou um projeto no seu coração, fique calado. Se Deus te deu uma visão, fique calado. Se Deus te deu alguma coisa, se cale sua boca. Se é uma oportunidade de emprego, fique em silêncio. Se Deus vai lhe levar para um lugar melhor, cale sua boca. Porque tem gente só observando para puxar o tapete e para dizer: é meu, não merece não. E a gente quer vitória, a gente se cala. A gente não fala nada, diz: Senhor, saiu tu e eu. Somos nós dois, Senhor, e quando tu realizar, eu conto testemunho. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou guardar em silêncio. Estou só ensaiando, indo para aleluia, cantar e contar o meu testemunho. Eu não sei porque eu estou falando isso desde ontem. Aleluia. Mas começa a ensaiar o hino da vitória.
Eu estava lá em casa hoje, aleluia, antes de vir para cá, e tem um hino que eu gosto, que é o hino da Rosa do Nascimento, que diz assim: onde está aquele brilho nos teus olhos? Teu olhar já não é mais como antes. Você sabe? O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou. Agora eu coloquei assim: Deus ainda não te esqueceu, com certeza hoje vai te levantar, tudo que Ele prometeu te cumprirá. Ei, irmão, aquele que promete é poderoso e é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa não dorme, não tosqueneja. Aquele que, aleluia, prometeu não tem amnésia, como alguns crentes têm, de prometer as coisas e depois se esquecer. Mas o Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus, aleluia, que promete, quando Ele trabalha, irmãos, trabalha diferente de mim e de você, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Quer vitória? Mexa, se levante. A palavra de Deus vai nos dizer, lá no livro de Reis, que depois que Elias subiu aos céus, Eliseu ficou então no seu lugar. E uma das coisas que Eliseu pediu para ele foi: eu quero posso trabalhar do teu espírito. Ele disse: se você me ver subindo para o céu, você vai ter. Então ele viu e teve. Mas chegou um determinado momento que ele passava todos os dias e uma mulher de outra nação via ele passar. E ela começa a olhar para ele e diz para o marido: vejo que ele é um homem de Deus. Irmãos, nós não precisamos estar a todo momento dizendo que somos crentes, porque o brilho do Espírito Santo está em nós, para as pessoas olhar para nós e ver que tem algo diferente. Vejo que ele é um homem de Deus. Passamos aqui um quartinho para ele. E assim fizeram. Chamaram o homem de Deus. E quando ele foi ali, creio eu que para a inauguração, disse para Geazi: Geazi, o que a gente pode fazer para essa sua vida? A gente pode falar com ele. Pergunta para o que ele pode fazer. Ela disse: não precisa de nada não, profeta. Aí tem uns crentes abençoados, né? Geazi disse assim: ela não tem filho e o marido dela já é velho. Aí disse: por esse tempo tu terás um filho. Disse que Sunami teve filho, a criança cresceu, mas em um determinado momento ele estava lá com o seu pai ali no campo, creio eu, com plantação de trigo, e de repente ele começa a dizer: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Mas nós que somos homens não sabemos lidar com a doença. Quando o menino começa a chorar, que a gente começa a incomodar muito, né? Que a mãe está com perto, pega aí, segura aí que eu não sei. A gente muitas vezes chora mais do que a criança, né? Segura aí que eu não sei mais o que fazer. E aí o pai dele diz assim: leva ele para a mãe dele, leva. A criança chegou lá, ficou lá, e ela gritando, e de repente veio a morrer. Ela ficou em silêncio, pegou a criança, colocou lá na cama do profeta. Creio eu que ela estava achando que assim, deve ter unção na cama dele, se eu colocar a criança vai ressuscitar. Ela colocou, a unção não estava na cama. Mas ela disse para o moço: vai lá no meu esposo, pede a ele que mande um animal para mim. E aí o homem diz assim: não é dia de buscar a Deus. E ela diz assim: vai, tudo bem. E quando o rapaz chega, ela diz: guia. E quando ela chega ali, Geazi olha e diz: lá vem a Sulamita. E o profeta diz: desce e pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu esposo? Vai tudo bem com teu filho? E ele desceu. Eu creio, irmão, que quando Geazi perguntou para ela: vai tudo bem contigo? Ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Ela disse: vai tudo bem. Mas quando ele disse: vai tudo bem com teu filho, eu creio, irmão, que deu um nó na garganta daquela mulher. Porque ela estava uma amargurada. O texto vai nos dizer isso. E ela disse: vai tudo bem. E ela vem se aproximando. E quando ela chega no profeta, ela se joga nos pés. Mas tem crente, irmão, que como muitas vezes a gente prostrado adorando, quer se meter na adoração, não é? Por que ele está chorando? Deixa eu chorar. Porque quando eu estou chorando aqui, Jesus está me entendendo o que é que eu estou pedindo. Por que chora
não pode, deixa eu chorar, que é o meu jeito de adorar a Deus. Por que ele está gritando desse jeito? Deixa eu gritar, porque o céu está entendendo. É mistério entre eu e o Senhor. E aí ela chora, o profeta diz, deixa ela aí, Geazi, Deus me ocultou o que está acontecendo com ela. Aí ela diz assim, pedi eu porventura algum filho ao meu Senhor. Tem coisa que a gente não pede não, irmão, mas Jesus quer dar. Ô glória! Meu filho está lá, morto. E tem crente apressado também. O profeta pega e tem crente que quer participar e não dá, sabe, dá unção que está na vida do outro. Aí o profeta diz, vai lá, Geazi, está aqui. Não fala com ninguém. Mas está quando o rapaz saiu. Acho que ele saiu cheio de pompa, achando que a unção estava na vida dele. Mas deixa eu te falar, só tem unção quem caminha com o céu, só tem unção quem caminha com Deus, só tem unção quem ora, só tem unção quem jejuma, só tem unção quem busca, só tem unção quem adora, só tem unção, aleluia, que se quebranta. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que é um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Aleluia, só tem comunhão com os céus aqueles que estão, aleluia, constantemente adorando, dizendo, Senhor, aleluia, por mais que eu passe por dificuldade, por mais que eu passe por prova, por mais que eu passe por luta, por mais que ela seja ferrenha, se eu não desisto de ti, eu estou aqui. Tem crente que dá gosto da gente orar, porque quando ele ora, ele abre a boca, o céu se abre. Tem crente que dá gosto, muitas vezes a gente está perto, porque ele só fala do céu. Ele diz, olha, Jesus é bom, está voltando, aleluia, nós estamos passando por dificuldade, mas daqui a pouco nós estamos em casa, nós estamos vivendo isso, mas era para o aperfeiçoamento da nossa fé. Mas quando a gente chega perto de alguém que só murmura, só sabe, maldiz, e quando a pessoa está vindo na esquina e já está se escondendo, dizendo, chega, deixa eu me esconder, porque já vai me contaminar. Tem crente, irmão, que a gente tem que correr, porque se nós ficarmos perto, a gente se contamina com aquilo que ele está também falando naquele momento. Mas crente que tem comunhão com o céu é diferente. Quando uma pessoa vem na esquina e diz, deixa eu abrir a porta para o abençoado entrar e fazer uma oração por nós. Não é assim? Geazi sai cheio de pompa, chega lá, está comigo, nada acontece. Mas o profeta chegou e entrou no quarto. Aí disse que ele se deitou com o menino e se mediu sobre ele, mão com mão, boca com boca, olho com olho. Quando a gente entra no momento de oração, e é no nosso secreto, a palavra de Deus vai dizer, quando você quiser falar com seu pai, entre no seu quarto, tranca a porta, e o Pai Celestial que está em secreto te ver. Lugar de secreto, irmão, não é lugar que a gente está brincando, não é lugar da gente estar, sabe, mexendo em celular, não. Lugar de oração é lugar de batalha, lugar de guerra. O profeta entrou lá. O Geazi ficou fora com a mãe, não sabia o que estava acontecendo. Mas quem entra para guerrear no quarto, quando sai, não sai com vitória. Glória a Deus. Você pode não ver, mas o Senhor já trabalhou no seu favor. A resposta já veio. E ali, quando ele se mete com o menino, começa ali a se medir, de repente a vida volta, ele abre a porta e entrega o menino para a mãe. Quer vitória? Não desista. Quer vitória? Vai orando, gente, ora. Quer vitória? Insista mais, clame mais, busque mais e deixe o Senhor trabalhar para você. E num culto de vitória do mês que vem, que eu e você possamos estar aqui testemunhando das bênçãos que o céu tem realizado em nosso favor. Que no culto de vitória do mês seguinte nós possamos dizer, Deus enviou bênçãos que nós nem pensávamos. Eu estava ali pensando, irmão, eu sei também o que é que Deus tem dizendo para ensaiar o hino da vitória e também falando muito sobre a Suíça. Eu estava olhando para cá, quando eu conheci a pregação, olhando para essa igreja, e eu lembrei que antes de eu ir para o seminário, eu fui na João Comum, lá no Eusébio. E lá tinha um prédio de um térreo e 2 andares. E nós, os irmãos Salvo Porto, hoje em dia pastor, foi nos apresentar para mim, o pastor André e o pastor Neto. Nós andávamos em 3 pessoas. E quando ele chegou nesse prédio, ele disse para nós, um prédio novo, todo equipado, com computador, com cama, com cozinha, com tudo. E ele disse assim para nós, sabe como é o nome desse prédio? Aí nós dissemos assim, não, ele disse, é Resto. Aí nós dissemos, Resto, por quê? Ele disse assim, é porque nós começamos a construir esse prédio aqui, mas quando nós lançamos o alicerce, faltou dinheiro. E aí nós começamos a orar e fizemos uma oração entre nós, os missionários. No momento que nós estamos orando, um jovem foi até o quarto dele e trouxe R$1,50. Ele disse, é o que eu tenho, Jesus está mandando entregar.
Ele disse que os outros missionários, movidos com o gesto desse rapaz, foram no quarto também, pegaram o seu dinheiro, trouxeram, deram de oferta e disse que foi R$1.500. Eles fizeram pouca coisa. A obra parou e ficou lá. Mas tem o contrário. Quando nós nos movemos, o céu se movimenta a nosso favor. Ele disse que depois de 15 dias, uma irmã ligou para a base do Jocum e disse: eu sou fulano de tal, eu estava em casa orando esses dias e o Senhor mandou enviar uma oferta financeira para vocês. Ele disse que foi tanto dinheiro que deu para construir todo o prédio de cima a baixo e equipar ele de tudo que ele precisava, do bom e do melhor, e ainda sobrou dinheiro. O céu, irmãos, trabalha diferente de mim e de você, mas ele precisa de uma atitude de fé para que ele possa intervir na situação que nós vivemos. Nós vencemos lutas e guerras na oração, no clamor, no choro, no jejum. Nós vencemos a dificuldade, porque quem trabalha por nós é maior do que o nosso problema. Deus o Cristo te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, Jesus. Altíssimo Deus, Pai da glória, graça ao Senhor, nós te damos porque o Senhor falou aos nossos corações. Só temos que te agradecer, Pai, pelas lutas e pelejas que fazem parte da nossa vida. Meu Deus, que o deserto nos ensine e compreendamos, Pai, que é neste lugar que o Senhor já está trabalhando, já está conduzindo, já está colocando em nós os desafios para que possamos sair deles, enviados pelo Espírito e retirados pelo Espírito. Deus, nesta noite, muito obrigado por tudo. Somos gratos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Que possamos continuar perseverando na oração, a qualquer instante, em qualquer lugar. Queremos sempre ter intimidade contigo. Levanta o caído, fortaleza o enfraquecido. Meu Deus, obrigado por tudo. Abençoe o teu filho, que continue para abençoar cada vez mais a vida dele, dá ânimo, graça, força, e que não falte nada na vida dele, assim como a tua filha que veio aqui à frente. Deus, conduza a direção dela, que leve e traga paz em nome de Jesus. A todo o povo de Deus, Pai, e em especial a esta festa de ação de graças, que o Senhor se manifeste naquele dia, que se manifeste naquela festa, e que o teu nome seja pregado, e se for a tua vontade, pessoas vão se render à tua presença, e curas, libertações, e o teu mover agirá aquela noite em nome de Jesus. Pai, te apresentamos a semana, oportunidade de ganho, de portas. Meu Deus, que o Senhor entre com providência na vida de cada um deles. Nos despedimos para a tua presença, dá uma semana abençoada, e assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E quem é grato ao Senhor pelas lutas que Ele mesmo colocou e há de tirar a sua vida, diga amém bem forte, uma salva de palmas para o nosso Deus, em nome de Jesus. Já refúgio a flor eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória,
repente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar.